Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, gente? Aula número 5, a nossa disciplina Técnicas Educacionais de Prevenção. Gente, está aqui meu nome, meu telefone, meu e-mail, fiquem à vontade, vamos dar sequência na disciplina, tá? Vamos que vamos. O nosso tema de hoje, né, é uma ferramenta conhecida como APR, Análise Preliminar de Risco. Uma ferramenta de suma importância. Nós precisamos desenvolver habilidades, gente, para saber, para aprender a trabalhar com essa ferramenta, tá? E aí, o que é uma APR? O que é uma análise preliminar de risco? É uma das ferramentas da segurança do trabalho. Ela é utilizada, né, para prevenir acidentes e ela faz parte. E essa PR, ela faz uma análise de cada etapa de uma atividade. Ou seja, ela divide uma tarefa, ela divide uma atividade em etapas. E a cada etapa, nós precisamos vir aqui e fazer essa avaliação aqui, ó. Avaliar os riscos por etapa. Então, gente, de suma importância. E o que eu posso dizer para vocês com relação à elaboração dessa ferramenta? É aquele mesmo princípio do checklist. Quem elabora essa análise preliminar de risco, professor? Então, você vai lá, você vai conversar com o trabalhador. Você precisa conversar com quem coloca a mão na massa, com quem realiza a atividade. Você precisa aproveitar, você precisa extrair a percepção deste profissional, de modo que você consiga desenvolver e transcrever no documento base, né, as informações necessárias, tá, gente? As nomenclaturas empregadas para APR, tem empresas que vão chamar de APP, Análise Preliminar de Perigos. Isso inclusive tem legislações, na NR20, que fala de segurança do trabalho com inflamáveis e combustíveis, se utiliza esse termo aqui, mas enfim. O mais popular é isso, né? Análise preliminar de risco, tanto é que é o título da aula. Se você chamar de análise de risco, não tem problema nenhum, tá, gente? Aí, ó, em algumas empresas a gente pode encontrar o termo APRT, que é Análise Preliminar de Risco do Trabalho. A gente pode encontrar exemplo, peguei aqui da maioria das empresas aqui próximas, tá? Tem aqui a ART, Análise de Risco da Tarefa, AST, Análise de Segurança da Tarefa. Nós temos o JSA, né, que é o Jeito Seguro de Agir, que traduzindo aí do inglês, se eu não me engano, vai dar Análise de Risco de Tarefa. E aqui a R, a Análise de Risco. Então, assim, nós podemos encontrar várias nomenclaturas utilizadas em cada empresa, mas o princípio de elaboração, o princípio de aplicação da ferramenta, gente, é o mesmo, não muda em nada, tá? Então, quais são os conceitos básicos que você, técnico de segurança do trabalho, precisa entender, precisa dominar? Olha, gente, isso aqui a gente já viu, inclusive em aula presencial, conceito de perigo, né? Quais os perigos presentes naquele ambiente, para aquela determinada atividade, para aquela determinada função. Ok, uma vez que eu identifiquei os perigos, quais são os riscos gerados? Né? E aí nós chamamos de fonte geradora. É a fonte, onde está sendo gerado o risco. Exemplo, tem ruído. Qual que é a fonte geradora? O funcionamento do motor da máquina. Tem poeira. Qual que é a fonte geradora? A máquina, o trabalho em uma máquina, né, que está passando aí sobre uma estrada, uma via não pavimentada, tá? Qual que é a fonte geradora do calor? É o funcionamento lá do forno e outras situações. Aí, uma vez identificado as situações de perigo, levantados os riscos, eu preciso supor, né? Eu preciso levantar as consequências.
Para que essas consequências não venham a se manifestar, eu preciso adotar medidas de prevenção ou medidas de controle. Na aula prática eu também comentei isso aqui com vocês. Posso utilizar várias e várias nomenclaturas. Medidas de prevenção, medidas de controle, ação mitigadora, medidas de bloqueio, mas o mais comum é isso aqui, tá? E dependendo da ferramenta, isso aqui é o básico do básico, tá? Dependendo da ferramenta de análise de risco, dependendo do modelo de APR, nós podemos ter conceitos adicionais, que é o conceito de risco puro. Risco puro é quando eu analiso o ambiente desconsiderando todas as medidas, todos os EPCs e todos os EPIs e todas as medidas administrativas. Vou desconsiderar. Exemplo, estou passando em uma passarela. Nessa passarela, eu vou considerar que tem um corrimão, que tem um guarda-corpo, que tem um rodapé, que tem cobertura. Então, eu estou desconsiderando tudo isso. E existe o conceito de risco residual, que nesse caso é quando eu considero os EPCs, os EPIs e as medidas administrativas presentes naquele ambiente. Por exemplo, estou analisando um risco de queda, estou passando na passarela, eu vou considerar que ali tem um guarda-corpo, tá? Bom, gente, e com relação à sequência correta das etapas de um APR, eu coloquei meio que uma linha do tempo aqui, não exatamente, vocês precisam, é necessário, a gente vai copiar exatamente o que está aqui. Então, pode ser que você chegue em uma empresa X, empresa Y, empresa A, empresa B, e pode acontecer de encontrar uma sequência um pouco diferente, mas o princípio aqui é o mesmo. Nós temos aqui, primeiro, levante os perigos, na verdade, levante os riscos, depois determine as consequências, e aí depois determine a hierarquia, né, para a adoção das medidas de controle. Eu falei primeiro aqui, mas na verdade repara que está segundo, terceiro, quarto e quinto, né? Sexto, implementação das medidas de controle ou medidas de prevenção. Vamos lá, eu destaquei aqui, ó, implementação das medidas de prevenção e controle como primeiro, para vocês entenderem aquele mesmo princípio da aula do checklist, que existe uma sequência correta de etapas. Exemplo, está destacado aqui em vermelho, gente, aonde que, como que eu vou adotar, implementar as medidas de prevenção se eu não sei os perigos? Como que eu vou implementar as medidas de prevenção se eu não sei os riscos? Né? Então, existe uma ordem correta que eu preciso seguir, tá? Então, aqui, ó, planejar a atividade, a minha animação aqui ficou errada, tá? Então, planeje a sua atividade, levante os perigos, levante os riscos, determine as consequências. Aí, escolha a sua hierarquia de risco, lembra? Eliminar, reduzir, controlar. E aí, implementa as suas medidas de controle dentro da viabilidade. Medidas de controle de caráter coletiva, né, EPCs, caráter administrativo, quando inviável, caráter individual. Então, assim, eu não posso colocar aqui essa etapa em primeira situação. Por quê? Porque eu preciso levantar uns determinados dados aqui, tá? Então, entender a sequência correta é muito importante, ó. Veja bem, primeira coisa, eu preciso planejar. Planejei a minha atividade? Ok, levante os perigos. Terceiro, levante os riscos. Depois eu vou determinar as possíveis consequências, né? Ou seja, qual é o potencial dos riscos, do risco ou dos riscos, né? Uma vez levantadas as consequências, determinar a hierarquia e aí implementar as medidas de controle. Gente, estou sendo bem objetivo aqui e eu acredito que vocês vão entender bem. Dados necessários, no documento base, né, da nossa análise de risco, da nossa APR, vai vir nome da empresa, nome dos executantes, gerências, departamentos. Aqui eu comentei também na aula de checklist, né?
Então eu preciso saber qual é a minha gerência, qual é o departamento que eu trabalho na empresa, nome do equipamento, ou da ferramenta, ou do EPC, ou do EPI, data, horário, numeração de etapas, campos de assinatura, atividades que são mapeadas, rastreadas. O que acontece aqui é porque já existe uma PR padronizada para as atividades rotineiras, tá? Eu posso adicionar fotos em uma PR em cada etapa, colocar fotos ilustrando o que fazer, o que não pode, o que não fazer, descrever o local de trabalho e descrição também da atividade. Com relação à descrição do local de trabalho, descrever a situação que eu tenho ali, exemplo, local a céu aberto, não, local fechado, local ventilado, não ventilado, local possui cobertura, local não possui cobertura, tá? Piso em concreto, parede de alvenaria, descrever mesmo, descrição do local. E aqui descrever a atividade, eu sou um soldador, realizar atividade de soldagem, goivagem, em eixo, tubulação, etc, tá? Então, descrição da minha atividade. Com relação aos modelos de APR utilizados, gente, olha só, eu tenho aqui mais uma vez uma APR em orientação paisagem, né? Quando a folha ela está deitada, e eu posso utilizar também em orientação retrato, quando a folha aqui fica em pé, meio que na vertical, né? E aí, igual eu comentei com vocês, a gente precisa entender o básico. Exemplo que eu tirei um exemplo da internet mesmo, lá do Google Imagens, só para a gente entender. Aqui é das soluções CP, soluções em prevenção. Não captei aqui, fui lento aqui, mas enfim. Ó, análise preliminar de riscos. Aqui tem o nome da empresa, tá vendo? Tem a data, a numeração aqui, ó, da APR, então significa que ela tem mais de uma folha. Descrever a tarefa, ó, os funcionários vai assinar. Se for empresa contratante, ó, que bacana, essa APR aqui tem um detalhe. O nome, o funcionário da empresa contratante tem que assinar aqui, ó. O responsável da área ou do departamento também tem que assinar nessa PR. Nome do responsável pela elaboração, bem detalhado, tá vendo? Bacana. Número de registro profissional. Então, aqui possivelmente um TST vai assinar, colocar o número de registro. E aqui a assinatura. Responsável pela atividade da empresa contratante também. Ok. Poderia estar contratada, tá? E aqui responsável pelo departamento ou serviço. Então olha que interessante. Esse cabeçalho aqui é igual eu tô falando, vai depender muito das peculiaridades da empresa que eu trabalho. Aí nós temos aqui as fases da operação, é o passo a passo. Vamos imaginar que a gente está na sala de aula, a gente vai fazer uma atividade que é transporte de cadeiras. Então vou colocar aqui fase 1, planejar a atividade. Fase 2, realizar a abertura da porta. Fase 3, organizar o pessoal em filas. Fase 4, realizar levantamento de cadeiras. Fase 5, iniciar transporte de cadeiras. Então veja bem, as fases da minha operação. Riscos potenciais. Na primeira etapa, ao planejar a atividade, sei lá, falha e falta de comunicação. Na segunda etapa, que é realizar a abertura da porta, colisão, batida contra uma pessoa, né? Terceiro, organizar o pessoal em fila indiana. Qual que é o risco potencial? Talvez não existente, ok? E ó, para cada situação eu tenho aqui a causa. A causa seria a fonte geradora, tá? Só que aqui o profissional que elaborou colocou o termo causa. Efeito é a consequência. Efeito é a consequência. Tem esse aqui, CAT.risco, de repente é uma particularidade que a empresa criou, uma ferramenta, tá? Esse CAT aqui, enfim, é um modelo avulso que eu peguei na internet, igual eu falei com vocês. Isso aqui foi a peculiaridade da empresa. E aqui a ação preventiva, que é a mesma coisa de medida de controle. Olha só que interessante.
Veja esse outro modelo aqui, gente. Esse outro modelo aqui já está mais simples, né? Então, tem que descrever a unidade. Então, entende que essa empresa ela tem vários estabelecimentos. É uma organização, né, com vários estabelecimentos. Local de trabalho, data, página e aqui descrição do trabalho. Aí veja bem, aqui eu tenho etapas, 1, 2, 3, os perigos. E aqui eu nem levanto os riscos, ó. Já vou direto para as medidas de controle, a ação de controle. Tá vendo que aqui está ação preventiva e aqui está ação de controle? Então a gente pode encontrar várias nomenclaturas. O responsável e aqui o prazo para adoção da medida de controle. Veja bem, esse aqui é o modelinho bem mais detalhado, ó. Olha que bacana, olha que interessante. Situação é uma parada programada, fora de parada. Parada programada tá com cara de mineração, tá? Parada acidental, atividade de segurança, obra nova, ó, novo canteiro de obras ou nova frente de trabalho. Esse PE aqui deve ser uma particularidade. Ó, o nome da gerência, local de trabalho, equipamento, máquina, instalação, descrever a atividade. E aqui tá bem ilustrados alguns riscos, né? Interessante, ó. Choque elétrico, altas temperaturas, queda de altura. O primeiro aqui não dá para identificar. Locais confinados, movimentação de máquina, escavação. Esse aqui também não dá para identificar. Recursos e materiais necessários, ó, máquina de solda, aparelho oxicorte, furadeira, lixadeira, ferramenta pneumática, compressor. Isso aqui é com certeza uma PR de atividade de manutenção, tá? Marcar os EPIs aqui, ó, os equipamentos de proteção individual. Caso não tenha na relação, descrever aqui os que estão em branco, ó. Equipamentos de proteção coletiva, descrever. Nome, cargo, registro, telefone. Esse registro aqui pode ser, porque cada empresa tem um padrão, né? Exemplo, no crachá geralmente se cria um registro para essa pessoa, gente. Solicitante, esse AM aqui não vou saber falar para vocês, mas enfim, gerência, observações. Então, dominar, entender, conhecer isso aqui é importante, tá? São mais 2 modelos em orientação retrato, tá vendo? Então não tem um certo, não tem um correto, não tem um padrão correto. Detalhe, alguns modelos de APRs hoje estão utilizando esse padrão aqui, ó, que é o padrão da matriz de risco. Gente, essa matriz de risco eu comentei com vocês na aula de número 4 da disciplina de normas, lá na NR3, né, que fala sobre o embargo e sobre a interdição. Eu expliquei isso aqui para vocês. Lá o auditor fiscal do trabalho utiliza um modelo de matriz para caracterizar o embargo ou a interdição em organizações, em empresas, né? Aí o pessoal meio que copiou aquela metodologia e vai criando também análise de risco. Então aqui impacto e aqui probabilidade, ou seja, aqui é risco e aqui é consequência. E aí, por exemplo, estou analisando uma atividade, aí eu preciso determinar o risco. Se ele é muito baixo, se é médio, se é alto ou se é muito alto. Aí, exemplo, eu determinei que o risco é médio, então vou ficar com essa coluna aqui, ó, do meio. Aí, tá, mas e se o risco acontecer? Qual a consequência? A consequência é muito baixa, é média, é alta, muito alta. Vou deixar um exemplo aqui, ó, vou colocar aqui como médio também. Aí quando eu cruzo aqui, eu pego a seta, cruzo a linha com a coluna. Eu achei um risco considerado elevado. Aqui, conforme a coloração do quadrinho, dá de entender que vai ter uma ação, né? Então, quando se cria esses modelos de matriz de risco aqui, gente, para finalidades específicas. Geralmente tem uma legenda, vai ter uma legenda aqui embaixo. Se deu quadrinho verde, dê sequência. Se deu quadrinho amarelo, preste atenção e dê sequência. Deu quadrinho, sei lá, meio bege, cinza, né? Acione exemplo técnico de segurança, o supervisor. Deu quadrinho vermelho, né? Deu muito alto. Acione supervisão, segurança do trabalho e gerência.
Então, esses modelos de matriz de risco são muito utilizados, tá vendo? Isso aqui é lá da NR3, eu expliquei esse quadro aqui para vocês, tá? Gente, é isso. Qualquer dúvidas, perguntas, me chamem aqui. Foi um prazer, abraço, tudo de bom para vocês, tá?